Olá pessoal, essa é a playlist do Resveraclass, onde eu vou trazer um conteúdo mais conceitual para você, não um podcast. Eu chamo Leonardo Rodrigues, sou estudante de nutrição e hoje eu vou trazer sobre a síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É uma condição fisiopatológica no qual o organismo todo está comprometido por um efeito dominó. E os órgãos mais afetados são o fígado, o pâncreas, o coração, o cérebro e os rins, tá? E o que implica essa síndrome, né? Ela implica num aumento do risco cardiovascular, principalmente. Todos esses órgãos sofrem, tá? De maneira sistêmica, mas o que acarreta de complicação, né, é um aumento do risco de uma doença cardiovascular, principalmente as mais graves, tá? E mais para frente nós falaremos quais delas. Em especial, vale ressaltar aqui que os vasos sanguíneos sofrem em indivíduos com essa síndrome. E esse sofrimento expressa, né, substâncias ainda mais maléficas. Então acontece um mecanismo de bola de neve. Então o organismo já está sofrendo, esse sofrimento implica em mudanças na mecânica interna dos vasos sanguíneos e aumenta a inflamação sistêmica que leva prejuízo a todos esses órgãos aí citados no nosso corpo, tá? Em especial, né, é, alterações na sensibilidade à insulina e na sensibilidade à leptina vai ter impacto no pâncreas, no fígado, no cérebro e nos rins, tá? Mais pra frente a gente vai falar também um pouquinho como envolve a saúde do coração. Então, o que é uma síndrome, né? Um conjunto de sinais e sintomas que não é possível identificar um fator causador. Então, são sinais, sintomas específicos. Não é possível caracterizar. Vamos ver o que mais de sintomas pode ver, né? Quais são esses fatores, mas em especial eu já alerto que envolve 5 fatores, sendo que a presença de apenas 3 é suficiente para caracterizar o indivíduo com síndrome metabólica. Então, dos cinco fatores que nós vamos falar no próximo slide, né? Você ter 5, 4 ou 3 já te eleva o risco para doenças cardiovasculares, que é o principal ponto da síndrome metabólica. Então, esses fatores são a circunferência abdominal no homem maior do que 94, né? E um risco mais aumentado quando acima de 102. E na mulher acima de 88, se eu não me engano, maior ainda acima de 196. Então, acima de 100, de 88 e acima de 96, ainda mais grave. A pressão arterial no homem acima de 130 milímetros de mercúrio e na mulher acima de 85 milímetros de mercúrio. No homem, menor do que 50 miligramas de HDL, né, a fração do colesterol no sangue, e na mulher menor do que 50. Tem mais um fator preocupante. Os triglicerídeos no homem acima de 150 miligramas por decilitro de sangue e a glicemia em jejum maior do que 100 gramas por decilitro de sangue. Se a gente olhar aí a somatória de qualquer um desses três é o suficiente para induzir as alterações que a gente vai trazer no próximo. Então vamos falar o que acontece nos vasos sanguíneos. Eu falei lá no começo, são acometidos por alterações nossas metabólicas, pessoas com
a síndrome? Bom, no nosso dia a dia é comum formar coágulos nos vasos sanguíneos, né? E esses coágulos, da mesma maneira que eles formam, eles se desmancham, ok? Isso principalmente por conta de uma substância chamada plasmina. A plasmina, ela é uma transformação do plasminogênio. Então, tipo, a gente produz uma substância chamada plasminogênio e quando transformada em plasmina, tem a capacidade de, de desmanchar esses coágulos, tá? E a pessoa com ah, síndrome metabólica, o seu tecido, o seu tecido adiposo expressa, libera uma substância chamada inibidor do ativador de plasminogênio 1, chamado PAI-1. Então, a nossa gordura, né, a nossa bainha da pessoa com síndrome metabólica, ela libera o PAI-1 e o PAI-1 impede o plasminogênio em se transformar em plasmina. E aí, não tendo plasmina, esses coágulos não são dissolvidos e permanecem no vaso sanguíneo. Esse coágulo no vaso sanguíneo, ele causa dano e eleva a sinalização inflamatória, então a produção de interleucinas, que são substâncias inflamatórias, fica aumentada no sangue e essas interleucinas alteram o metabolismo de diversos órgãos, entre eles aqueles que a gente falou lá atrás, tá? Então, a somatória desses fatores eleva muito o risco do sistema cardiovascular em surgirem doenças, né? Como a doença arterial coronariana, que é a doença do vaso que alimenta o coração com sangue. Então, vasos extremamente finos e extremamente ah, importantes. Então, percebe que tem uma sensibilidade e uma importância muito elevada. Então, pode ser uma doença muito grave. O acidente vascular encefálico, ou seja, o coágulo, quando aparecer no cérebro, né, pelo calibre das veias do cérebro serem também estreitíssimas, então também induz a uma doença muito grave. O diabetes tipo 2, por uma questão periférica, né, a glicose acaba por não chegar, a sinalização da insulina fica comprometida pelo aumento da inflamação sistêmica. A trombose venosa profunda, onde os trombos, né, esses coágulos podem virar trombos, impedir a passagem de volta para o coração do sangue venoso. Então, isso principalmente quando a gente está falando da circulação nas pernas, nos membros mais periféricos, né? Na ponta da periferia desses membros. E a embolia pulmonar. Então, a embolia pulmonar é quando esses coágulos, né, estão no pulmão, impedindo a troca gasosa. Implica, né, às vezes até numa perda parcial do pulmão. Pode ocorrer até o desenvolvimento de uma necrose, né, pois o pneumócito não consegue fazer a troca e aí ele acaba morrendo, certo? Pois o sangue não volta aí, havendo um comprometimento na região do pulmão, nesse coágulo. Eu tenho síndrome metabólica, e agora, né? Então, tipo, é crucial que a pessoa mude os hábitos. E uma equipe multidisciplinar, mais do que nunca, é necessário. Então, ter uma rotina de exercícios, né? Perder peso também ajuda bastante.
a alimentação é muito importante também, é fundamental, eu diria, e o tratamento farmacológico para melhorar a sinalização da insulina, para diminuir essa questão inflamatória, começar a alavancar uma recuperação. O lado bom é que essa mudança de estilo de vida aí pode trazer a remissão do quadro, muito significativa, né? Então, antigamente a gente falava em síndrome metabólica a questão do IMC, né? Utilizava o IMC como parâmetro, mas hoje a gente usa mais como parâmetro, como fator, né? Como lá atrás, a circunferência abdominal. Porque às vezes a pessoa não tem um IMC alto, mas a circunferência abdominal é elevada. Então perceba, uma baixa quantidade de massa muscular, porém uma quantidade relativa de tecido adiposo na região mais perigosa, que é a região do tronco, né? A distribuição da gordura nessa região ventral, digamos assim, é mais prejudicial. Às vezes o IMC ele transpassa uma falta de precisão, enquanto a circunferência abdominal nesses casos ela é mais precisa. Bom, espero que você tenha gostado desse formato de conteúdo. Deixa o seu like, comenta para a gente ter o feedback se o aprofundamento está sendo suficiente ou está longe demais. Preciso do seu feedback para saber, para ter um guia quanto isso está sendo relevante para a sua educação em saúde. Compartilhe com quem se interessa por esse tipo de conteúdo. Me segue nas redes sociais lá, @NutriLeonardoRodrigues. O podcast vai continuar. Estamos no Spotify e no YouTube com o podcast. E essa playlist especial do YouTube, trazendo um pouquinho de educação a todos. Pessoal, desde já muito obrigado. Espero que curtam e tamo junto.